estejamos todos receptivos ao carinhoso olhar e o sorriso cativante que nossa benfeitora Maria Angélica destina a cada um de nós. É interessante como os espíritos esclarecidos conseguem sintonizar individualmente, apesar de sermos um pequeno grupo aqui no plano material, mas Maria Angélica consegue cativar o nosso coração com a suavidade daqueles que trabalham para Jesus. Confesso que ainda não sei o que é isso, né? Porque essa suavidade ainda não é peculiar para a minha jornada nessa presente existência, mas tenho uma vontade danada de sentir, danada. E nós estamos sentados, embalados por Ave Maria de Vicente de Paiva, né? Muito linda, que lembra muito da minha adolescência, da minha juventude, quando iniciei no trabalho na doutrina dos espíritos, e é onde eu lembrando de Chico, o mentor de nossa casa. Ele tinha sido convidado para participar de 10 anos de fundação de uma casa espírita em Araxá, na década de 60, a casa que ele também compareceu na fundação da casa. E o presidente, a diretoria, foram até Uberaba convidá-lo para participar do aniversário de 10 anos. E Chico pediu uma caridade ao dirigente, né, aos dirigentes, que não avisasse a ninguém que ele iria lá, porque era um momento de festejo, não era momento de muita gente, de aglomeração. E os dirigentes da casa concordaram, e, num domingo aprazado, o Chico ele acordava muito cedo, né, que Emmanuel dizia que dormir mais do que 4 horas por noite é luxo. Toda vez que escuto isso, me dá uma tremedeira nas canelas, mas Emmanuel falava para ele. Então, ele acordava, dormia tarde, acordava cedo, pegou o ônibus para Araxá, chegou em Araxá muito cedo, 6 horas da manhã, a reunião começava às 9, e ele foi num barzinho, no dizer dele, aquele bem pé sujo, sabe? Para tomar um café. E ele estava lá dentro tomando um café, num bar. Passa uma moradora de Araxá, conhecia Chico, e falava assim: Chico, você está dentro de um bar, essa hora? E aí ele falava: ah, minha filha, quando um cristão entra num bar, ele vira um lar. Porque não é o local que vai nos fazer. Estamos na casa de Maria Angélica, mas se não abrirmos os nossos corações, as nossas percepções, para o tanto que essa benfeitora deseja nos propiciar de bem, pouco vai adiantar. Nós estaremos fisicamente aqui, mas, como diz Jesus, o nosso coração vai estar onde estiver o nosso tesouro, onde estiver as nossas preocupações. Mas aí a história do Chico não acabou. Chico foi para casa. Quando ele chegou na casa, a rua já estava aquela balbúrdia, né? Muita gente na rua esperando o Chico chegar, e o Chico, constrangido, tiveram que arrumar um caminhão para ele fazer a palestra em cima de um caminhão, porque o centro era pequeno demais, não caberia todo mundo, não tinha um equipamento de som capaz de beneficiar a todos. E Chico, olhando, viu aquela multidão, ele falou para o dirigente: mas eu pedi, meu irmão, para você não avisar ninguém. Ele falou: Chico, mas na cidade não tem ninguém com o nome de ninguém. A gente não contrariou você, mas eu falei para minha esposa, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, né? Não era, nenhum deles chamava ninguém. Aí o Chico olhou a multidão e falou assim: eu sei porque todos vocês estão aqui. Aí todo mundo abriu um sorriso. Ele falou: é porque todos nós estamos com uma saudade danada de Jesus. Quando nós viemos na casa de Maria Angélica, para que essa saudade não se mata. Porque se matar a saudade, você não procura mais ninguém. Saudade se renova. Porque a saudade é aquele amor que está distante. E quando você está perto daquele amor, você quer que o amor seja mais intenso. Então, quando se afasta, fica a saudade. Eu aprendi isso lá em Curupaiti, na colônia de Hanseníase, há uns, tem que falar, né, amor? Uns 40 anos atrás, sabe? E tínhamos lá o nosso irmão Amazonas Hércules, que até tem uma casa espírita aqui no Gardênia, que leva o seu nome,
Amazonas Hércules era um irmão de origem do estado de Amazonas, 1,98 m, uma mão que parecia uma retroescavadeira, uma gargalhada que você escutava lá no Barra Shopping, mas acometido pela hanseníase, com todas as dificuldades que a hanseníase, naquela época, ainda imprimia nos padrões físicos daqueles que eram acometidos da doença. E Amazonas, ele tinha um hábito, ele morador lá da colônia, né? Ele morava do lado do Centro Espírita Filhos de Deus, que ele era o presidente, e o centro existe até hoje. E ele ficava às 6 horas da manhã na porta do centro, as pessoas passando, que tem muitos moradores, familiares de pacientes que moram lá dentro, e ele dando bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia, e quando alguém calhava de responder, bom dia, seu Amazonas, ele pedia uma gentileza, ele ficava com um rolo de esparadrapo embaixo de um braço e um lápis embaixo de outro braço, e ele pedia à pessoa para prender o lápis, que ele não tinha mais os dedos, que já tinham sido amputados, para prender o lápis em cada mão, com um esparadrapo, para ele datilografar a mensagem de Maria Dolores para distribuir para os internos da colônia de Curupaiti. E ele era uma pessoa que você chegava perto dele e falava, seu Amazonas, como é que o senhor está? Ah, meu filho, a minha alma está feliz por poder servir a Jesus. O corpo está bem estragadinho. E ele falava para a gente ir num pavilhão próximo que tinha o nosso irmão Frederico. Frederico, apelidado carinhosamente de caixa de fósforo, porque ele era tão pequenininho, porque já tinha sido amputado as pernas, os braços, ouvia muito mal, cego, falava com muita dificuldade, já tinha perdido a cartilagem do sistema respiratório, mas Frederico era incapaz de gemer, porque ele dizia que gemer de dor é uma vergonha para aquele que conhece a história de Jesus. Dá uma vergonha danada de ouvir isso, mas a gente ouvia, né? E o Frederico que falava para a gente, quando a gente chegava, falava... Na época, eu frequentava a União Espírita Beneficente Jesus, Maria e José, lá no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte, e nós chegamos lá, o fundador da nossa casa, Isaac Martins da Silva, um espírito de uma visão, um entendimento do Evangelho que era muito complicado para a gente acompanhar, tamanha a profundidade. E quando nós chegamos lá, o Isaac desencarnou em 1950, estamos falando do início da década de 80, e quando chegamos lá no pavilhão que estava Frederico e um outro interno, Fernando tinha os 2 pés também amputados, também tinha perdido a visão por causa da hanseníase, e o Frederico falou assim, na primeira vez que nós entramos no pavilhão, Fernando, canta que o povo de Isaac chegou. Éramos 8 pessoas num grupo que fazia a visita, ele, como é que sabe que chegou? Né, que é o povo de Isaac. Tamanha a visão desse espírito que, quando desencarnou, demonstrou o seu conhecimento do Evangelho através da prática e da vivência, da dor que ele enfrentava, porque ele dizia que Paulo de Tarso nos ensina, na Epístola aos Coríntios, sofreis, mas não murmureis. É lição. E as lições de Jesus não são dadas para a aplicação imediata, porque não temos condições. Os ensinamentos de Jesus são para que a gente vá maturando na nossa alma, em tanto quanto ainda rebelde, para que a gente possa entender que servir a Jesus não é sinônimo de boa maré, não é sinônimo de céu de brigadeiro, é sinônimo que, embora tenha raios e trovões, mas a confiança no Cristo nos faz seguir adiante. Essa confiança do Cristo nos leva ao tema que iremos estudar na manhã de hoje, que eu devo avisar que tem almoço na casa, que a gente vai até amanhã de manhã, porque me deram o capítulo 26 para falar de 4 itens do Evangelho, que a gente vai demorar algumas existências, mas a gente começa hoje, está tudo bem. Se alguém tiver algum compromisso, a gente entende, né? Mas vamos lá, eu sou aposentado, então, para mim, minha esposa está ali, quer dizer, brigar comigo que eu vou chegar tarde, não vai.
vai estar junto, né? Então, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Encrenca, né? Encrenca, porque Maria Angélica faz isso. Aí nos tira o direito de fazer diferente disso. Porque alguém aqui já ouviu Maria Angélica falar, olha só, você veio aqui e eu te cobri de carinho, de amor e de paz, agora deixa um cheque por puto. Não, cheque não, Pix. Agora é Pix. Deixa um Pix por... Não, a gente não vai ouvir isso. Né? Não vai ouvir. Nós sabemos que Antônio Mileco, um expoente da doutrina espírita, cego de nascença, Mileco, autor de músicas, ele foi o grande responsável pela difusão e da criação do livro em braille, dos livros espíritas em braille. Ele era professor da instituição Benjamin Constant, lá na URCA, e ele dizia que como é que vai ensinar ao cego a doutrina se ele não tem capacidade de ler, só de ouvir. E como o Instituto ensinava a leitura em braille, ele fez uma campanha nacional para o desenvolvimento dos livros espíritas em braille e, graças a Deus, hoje tem uma farta literatura nessa modalidade de acesso aos irmãos que são cegos. E Antônio Mileco dizia o seguinte, na casa espírita tudo é de graça. Alguém já teve que pagar alguma coisa para tomar passe? Para fazer atendimento fraterno? Passar pelo tratamento espiritual? Pagaram alguma coisa, não? Para entrar aqui hoje, sentar, pagaram alguma coisa? Não, tudo na casa espírita é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Por isso que a gente tem que fazer campanha de cantina, de bazar, de feira, de festa junina, por isso, porque temos as responsabilidades que assumimos. E o dai de graça, que gratuitamente recebemos, não está incluída essa parte, porque senão a gente vai chegar ali na cantina e falar, o Evaldo disse que tem que dar de graça. Mas alguém teve que fazer com que aqueles produtos chegassem na cantina, não é? E eu tenho o benefício que não engorda, a lasanha, tem mais o quê, né? Melhor do que isso não existe, né? Pode comer à vontade. Da outra vez que eu estive aqui, eu levei 4 para cá. 4 lasanhas. 4 lasanhas. Mas estava minha sogra e meu sogro lá em casa, não deu para guardar. Então, mas levei. A intenção era boa, que era guardar para comer depois, né? Mas, nesse capítulo, nós começamos com um dom de curar. Uma citação do mestre, onde ele nos orienta que restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, essa citação de Jesus. O restituir a saúde aos doentes, nós temos que entender que, evidentemente, o mestre, nem todos ele curou. Tiveram irmãos que, apesar da busca de Jesus para a libertação física, o mestre orientou que é cada um segundo as suas obras. Maria Angélica não vai ferir a lei de causa e efeito. Ela não vai ferir essa lei, que é cada um segundo os seus feitos, segundo as suas obras, para beneficiar em particular a quem quer que seja. A nossa benfeitora está preocupada com a cura da nossa alma, do nosso espírito, que é o ser imortal, que poderá, a partir do momento que ela cuida do nosso perispírito, do nosso espírito, a partir desse momento, poderá influenciar numa saúde mais robusta no plano físico. Poderá. Poderá. Porque quando Jesus fala, curar os leprosos, para o povo hebreu, a lepra tinha o sinônimo de desobediência a Deus. Naquela ideia de Deus punitivo que hoje já não temos mais, não entendemos mais Deus da forma que está no Velho Testamento, porém, à época, nós sabemos que muitos de nós fomos criados naquela frase, não faz isso que Deus castiga. Né? E hoje nós já temos o entendimento e não fazemos isso nem com os filhos, nem com os netos, porque não é mais aquela figura do Deus punitivo. Mas quando a irmã de Moisés, o nome dela me fugiu da mente, mas lê lá na Gênesis, no Êxodo, no livro de Êxodo, que vocês vão achar o nome dela. Ela, quando viu que Moisés subia ao monte para conversar com Deus, ela falou que Moisés era o queridinho, o privilegiado. Ah, esse daí não pode tocar, que Maria Angélica tem o seu olhar amoroso sobre ele. Sabemos que não é assim.
não é? Mas nós criamos essa percepção de uma das doenças da alma, que é a inveja. Nós cultivamos isso com muita intensidade, essa doença. E aí a irmã de Moisés começou a resmungar, dizendo que Deus não era justo, porque só aparecia para Moisés, não aparecia para mais ninguém. Como é que podia acreditar que era Moisés, aquilo que Moisés estava falando era verdade mesmo? Parece até espírita, né, cara? É uma coincidência danada, né? Se for um médium que não tenha muito a minha confiança, eu não acredito muito na mensagem dele, não. A não ser que tenha alguém avalizando, né? Se nós a Vera falar assim, é isso mesmo, é verdade, aí todo mundo fala amém, né? Mas a irmã de Moisés não tinha quem pudesse validar a opinião dela, e ela, naquela resmungação, ela acorda um dia com manchas purulentas no corpo, que era a lepra. A primeira vez que se fala de lepra, ou hanseníase hoje, né? A primeira vez é no livro de Êxodo, lá de Moisés, para ver como era uma questão de punição que o povo entendia. Então, quando Jesus fala que devemos curar os leprosos ou limpar os leprosos, ele nos fala o quê? E quando ele assim fazia, o que ele fazia com o irmão que tinha sido liberto da hanseníase? Vá ao templo, paga o preceito estabelecido por Moisés e te apresente ao sacerdote, porque o sacerdote tinha que atestar que ele estava limpo. Era a vigilância sanitária da época, tá? Então, toda essa visão estava associada, quando Jesus fala aqui no capítulo 10, no versículo 8, uma relação do homem com Deus nas suas atitudes. Como nós fazemos aqui na hora do passe, nós estabelecemos uma conexão com a espiritualidade que nos assiste para que o efetivo auxílio seja dado de acordo com a necessidade de cada um e não de acordo com aquilo que o médium queira dar. Agora eu vou dar um passe para a pessoa parar de ter sonho ruim. Não rola. Não é assim. Então, o passe é aquele momento em que o médium se interliga com a espiritualidade e que o médium vai ser o canudinho que a espiritualidade vai se utilizar para que os efeitos das benesses espirituais cheguem até aquele que está sendo beneficiado. É evidente que nós, médios, muitas das vezes, o nosso canudinho está um pouquinho amassadinho, tem alguns buraquinhos, que aí a coisa cai pelo lado assim, não chega como a espiritualidade quer. Mas também é relativo àquele que está recebendo pelos seus mais variados as suas mais variadas necessidades. Então, o dom de curar, ele está estabelecido no preceito único de não há possibilidade de nós sermos beneficiados por nada que nós fazemos, seja no momento do passe, no momento do tratamento espiritual. Raul Teixeira fala que até um muito obrigado que a gente dê para o médium e o médium aceita, já é um pagamento. Até um muito obrigado. Por quê? Porque você tem que dar muito obrigado mentalmente para a espiritualidade que nos assiste. O médium é só, como nos fala Chico, é só o carteiro, ele é o intermediário daquela ação, embora tenha as suas benesses, tem, mas ele também é tão beneficiado como aquele que está recebendo a doação fluídica naquele momento. Então, o passe, nós temos que ter esse muito cuidado. Lá na nossa casa, nós temos um tratamento espiritual que é orientado pelo Dr. Hermes e sua equipe. E todas as vezes que termina e alguém se refere a Dr. Hermes dando muito obrigado, ele fala assim, agradece a Jesus. Ele é o divino doador das benesses que o Pai nos envia. Então, a gente tem que ter esse hábito, porque senão podemos correr o risco de terminar o passe e eu acabei de dar, está melhor. Sabe? Esse está melhor é o pagamento que eu quero da ajuda que eu ofereci. Temos que ter cuidado com isso. Não é à toa que o senhor Allan Kardec coloca todo um capítulo com essa orientação. Mas vamos lá. O outro tópico é preces pagas. Eu, sinceramente, eu confesso a vocês, eu nunca vi nenhuma alusão a essa prática na casa espírita. A não ser quando a gente tem um interesse muito grande, que nem aconteceu inúmeras vezes com o Chico, com o nosso querido Altivo, né, da pessoa chamava, Altivo, tem lá um aniversário lá em casa, vai lá, e Altivo era o homem mais
sem tempo que eu conheci nessa existência, ele não tinha tempo para nada, às vezes mal para respirar, mas ele conseguia, às vezes, dar uma fugidinha aí. E quando a pessoa altivo chegava, agora, antes de cantar o parabéns, nosso irmão altivo vai fazer a prece. Aí altivo falava assim, lá vai o pagamento. Porque a gente cria mecanismo, muitas das vezes, de solicitar uma prece em troca de algum favor, de algum... A gente tem que ter cuidado com isso, porque senão nós vamos ser chamados novamente. Lá na nossa casa, tinha um irmão que vinha colaborar com a gente no estudo do Evangelho. E o irmão começou a trazer algumas propostas que não tinha muito encaminhamento dentro do Evangelho de Jesus e dentro da doutrina dos Espíritos. Então, o dirigente da casa convidou ele, agradeceu a participação dele, mas, a partir daquela data, outro irmão iria fazer o estudo. Aí ele pegou, virou e falou assim, aqui dentro é assim mesmo, vocês são muito puristas e muito fariseus. O irmão ficou doeu daquilo, né? Foi conversar com o Chico. Chico, é que o irmão falou que nós somos muito purista e farisaico. Aí o Chico falou assim, meu filho, purista não. Ele se calou. Quer dizer, o farisaísmo ainda está muito dentro da gente. Sabe qual era a característica do farisaísmo, à época de Jesus? As discussões estéreis. Aquela discussão pela vírgula que não está bem colocada na mensagem psicográfica que receberam, e aquilo dali não podia ser assim, a vírgula tinha que estar... Sabe, aquelas discussões que você não vai... Você deixa de prestar atenção no conteúdo para se apegar às particularidades que você cria. E Jesus fala que as preces, aqueles que desejam participar dessas preces com direcionamento intencional de benefício único, você está fazendo isso. Você está sendo, de novo, um fariseu espírita. Olha que título triste. Então, nós temos que ter cuidado, porque uma vez Divaldo falou numa mensagem que a maioria eu não gostei. Eu vou reproduzir porque foi Divaldo que falou, tá? Que a maioria dos postulantes da doutrina espírita são membros do partido farisaico hebreu. Ou seja, a gente discute muitas das vezes sem nenhuma objetividade. Sem nenhuma objetividade. E nós temos que entender, como fala Emmanuel para Chico, que o tempo é uma dádiva de Deus. Mal utilizado, iremos ter que responder pelo tempo mal baratado. Então, quando eu quiser fazer uma discussão com vocês sobre um ponto de uma frase, vocês, pelo amor de Deus, fiquem calados, deixa eu falar sozinho, porque senão deixa só eu ser fariseu. O outro ponto, que está aqui no capítulo 26, são os mercadores expulsos do templo. O texto diz o seguinte, eu vou ler aqui, se me permite. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos campistas e os bancos do que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio no templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, entretanto, a transformais em um covil de ladrões. Imagina, chega aqui um emissário de Maria Angélica, conhecido por cada um de nós, no nosso íntimo, como sendo um emissário de Maria Angélica, e começa a derrubar cadeira, pega um chicote, sai batendo em todo mundo que está pensando besteira, que não perdoa, que não pratica caridade. A indulgência é uma palavra bonita, mas não pode ser utilizada aqui dentro, e o emissário de Maria Angélica sai escorraçando todo mundo. O que a gente pensaria desse irmão? Ele é realmente o emissário de Maria Angélica? Será que esse espírito que transmite para a gente doçura e comprometimento com a verdade seria capaz de atos violentos dessa monta? Por que Jesus faria?
Aquele que diz, amai até os vossos inimigos, não ponha demanda com o teu irmão por nada, se ele te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele, se te bate na face esquerda, ofereça a direita também. Como que poderíamos coadunar, não é? Um Jesus, o exemplo máximo de amor, na cruz, diante das dores inomináveis, dizer, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Como que poderia mudar, né, de temperamento, de acordo com as circunstâncias, que um Cristo não tem essa possibilidade? O Cristo é aquele que atingiu o grau máximo da perfeição relativa, que perfeição absoluta só Deus. Um Cristo é uma classificação. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, não. É uma qualificação daquele espírito. Cristóis, emissário, mensageiro, Messias, é a mesma definição para o sentimento de Cristo que o nome traduz. É possível a gente ter essa imagem de Jesus fazendo isso dentro do Templo de Jerusalém? O Templo de Jerusalém era uma construção absurda, era uma cidade toda. No Templo de Jerusalém haviam 5.000 guardas do templo. E tinha a Torre Antônia, que era o forte romano, que tinha mais 20.000 soldados romanos. O Templo de Jerusalém tinha o Pátio dos Gentios, aonde poderia qualquer pessoa, até Evaldo, entrar lá, conversar, falar sobre as leis de Moisés, a cultura hebraica, sem problema nenhum. Tem uma porta que passa para o templo dos judeus. Ali, quem não é judeu não pode entrar. Se entrar, vai morrer. Se entrar, vai morrer. Tem uma outra porta, que é a porta dos sacerdotes. Você pode ser hebreu, judeu, mas não é sacerdote, não pode passar daquela porta, senão morre. E tem uma última porta, que é a porta do Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma região aonde o dinheiro falava alto, porque tinha a mesa dos cambistas, tinha e tem judeu em tudo quanto é parte do mundo, trazia o seu dinheiro, tinha que trocar pelo dinheiro do templo para comprar as pombas para fazer o sacrifício. Até a prática da época era assim. Era assim. Então, dá para imaginar que Jesus teria feito um ato de violência tão brutal como derrubar a mesa, chicotear os cambistas, não permitir que ninguém vendesse nada, sem que ninguém incomodasse ele, nenhum soldado, nem do templo, nem romano. Por quê? Porque ia começar uma balbúrdia danada. Tinha aqueles que adoravam uma bagunça, né? Só um fazendo já é o suficiente para todo mundo fazer. É o sentimento de bando. Nós temos sentimento de bando no nosso íntimo espiritual. Ah, Evaldo, temos. À época, 3 sacerdotes arrastando uma mulher pela rua, queria dizer o quê? Essa mulher foi pega em adultério, que era a pena, era qual? O apedrejamento. Passou aqui na rua do SEMA, 3 sacerdotes arrastando uma mulher. Eu não conheço a mulher, não sei o que ela fez, mas se os sacerdotes estão arrastando ela, é adúltera. Pego a minha pedra e vou cumprir a lei de Moisés. Isso é sentimento de bando. Só que a gente não contava que fosse encontrar Jesus no caminho e ele dando a máxima de que aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra. Então, esse que era capaz de dissolver uma multidão com o ímpeto da violência, iria praticar essa violência? Não faz muito sentido, se a nós analisarmos, não pela cultura hebraica propriamente dita, mas pelo sentimento de um Cristo que nós aprendemos a respeitar e amar. Mas o que aconteceu ali? Tem uma figura, e eu sempre falo isso, se você quiser ser espírita, você tem que estudar as obras de Kardec. Mas, para você estudar as obras de Kardec, está incluso o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para você entender o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que entender a nova revelação, a Boa Nova, o Novo Testamento, que são os 4 evangelistas, mais as cartas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, e as cartas de Paulo, e termina com Apocalipse. Mas, para você entender esses livros, que eu acho que são 18, se eu não me engano, para você entender, você tem que estudar os outros 40 e poucos livros do Velho Testamento.
O espírita adora ler a Bíblia. Sabe, é uma coisa bonita de ver, né? O espírita com a Bíblia embaixo do braço, lendo o livro de Eclesiastes, né? Números, Êxodos. Por quê? Porque ali no Velho Testamento você tem a tradição hebraica relatada ali. Como é que o povo se constituía para ir ali? Por exemplo, aqui no Maria Angélica, podemos vir para cá em trajes de praia para assistir uma palestra? Se eu estiver obsediado, posso. Né? Porque aí é a casa de caridade, vão me acolher, vão me orientar, vão me arrumar uma bermuda, uma camiseta, né? Para ficar mais ou menos compatível. Agora, se eu estiver relativamente no controle das minhas emoções, eu vou ser chamado a atenção, porque não é um traje regular. Isso é tradição de orientação, de ensinamento e de disciplina. E, à época, tinha uma tradição, um ato chamado relato de ação simbólica. O que é isso? É uma profecia encenada. Uma profecia encenada. Eu relatei aqui alguns tópicos, tem de Isaías, tem de Ezequiel, tem de Jeremias, mas o de Isaías, ela me chamou mais atenção, que a profecia de Isaías, ele diz assim: no ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e o conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio do filho Isaías, do seu filho Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ou seja, ele ficou nu. Agora, o descalço era irrelevante, porque já estava nu mesmo, né? Mas ficou. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. O que está falando? Ele andar nu já era uma coisa que agredia a moral daquele povo. Descalço é dizer que ele não tem parentela, ele não é ligado a nenhuma casa. Lembra a parábola do filho pródigo? Que quando o filho retornou, o pai de família falou assim: coloque o anel no dedo dele e as sandálias em seus pés. Olha o que é a tradição hebraica. Se você é filho do seu Antônio com a Dona Maria, você tem um chinelo, um calçado que te representa isso. Se você estiver descalço, você está renegando a paternidade e a maternidade. Interessante, né? Aí falou: disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei de Assíria, para vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Isaías ficou nu, andando próximo da tribo de Israel, nu e descalço. E, final de 3 anos, ele se vestiu, o sacerdote falou assim: pode contar o que é isso daí, o que você está querendo dizer com isso? Aí ele explica que, assim como ele andou nu e descalço durante 3 anos, por 3 anos, o povo de Israel sofrerá a vergonha de ver os seus jovens e os seus guerreiros serem levados nus e descalços para a Síria, que depois veio a ser Babilônia. Então, quando se fala de profecia encenada, está dizendo o quê? Que o profeta realiza determinados movimentos. Tem aqui o caso de Jeremias, é interessante. Jeremias, ele ouviu assim: entra no templo, compre um jarro e o quebre à porta do pátio dos sacerdotes. Só que Jeremias não entendeu muito o negócio, entrou no pátio dos sacerdotes, que ele não podia entrar. Lembra que eu falei? Ele não era sacerdote. Mas ele entrou com um vaso e jogou o vaso no chão e saiu. Aí um dos sacerdotes falou assim: o que você está querendo dizer? Porque se vocês quiserem manter a guerra contra os filhos do rei, do rei tal, ele vai entrar aqui, vai quebrar tudo do templo e vocês vão presos com ele. Bom, então, já que a gente vai preso, vai ficar preso agora, porque você entrou onde não podia, mas só que aconteceu tudo isso.
Então, as profecias também tinham esse veículo da encenação para ser ensinada. E o que o mestre fez? Ele entrou no templo, olhou lá, viu que o que está escrito lá no livro de Isaías, que a minha casa será uma casa de oração para todos os povos, e eles tinham esquecido a finalidade de ensinar a Torá para todos os povos e passaram a fazer as comercializações ali no pátio dos gentios. Então, ele dançando, isso daí é o que o Haroldo Dutra Dias fala num seminário só sobre essa passagem do Evangelho, tá? E, como eu reputo a ele um profundo conhecedor da tradição hebraica, pelos estudos que ele realizou em Israel, ele tem, o Haroldo, só para título de esclarecimento, ele tem um certificado de hebraico e grego arcaico. Ele tem certificado. Ele levou 4 anos estudando o hebraico arcaico para poder pegar o que está, os manuscritos do Velho Testamento e conseguir traduzir o que está escrito ali do hebreu arcaico. Então, eu acredito que ele sabe o que está falando. Ele demonstra ter o conhecimento profundo disso, além de outros autores, que nem Severino Celestino, que é professor, doutor da Universidade Federal da Paraíba, que também fala no mesmo contexto. Então, Jesus entrou no pátio e começou a dançar como se tivesse chicotes na mão e movimentos de derrubar as mesas. Após isso, ele sentou na escadaria. Aí o sacerdote falou, não, o que você está querendo dizer para a gente? Qual é essa encenação aí que você está falando? Que profecia é essa? Aí ele fala, aqui como está lá no final da narrativa de Mateus e Marcos. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Você chega no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, você fala, good morning. Aí já vem uma opção de gente oferecendo para fazer um câmbio ali irregular, né? Porque você não vai pagar imposto, ele vai botar o preço que quer no real e você está com dólar, não vai fazer isso, não é realidade. Ou a gente vai ficar maquiando aqui que somos todos espíritos superiores, que não cometemos erros. Não dá, né? Maria Angélica conhece cada um de nós. Então, o que Jesus está falando? Ele encenou, o sacerdote perguntou o que ele estava fazendo, ele explicou o que estava fazendo, aí olha a consequência. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prenderem, pois temiam visto que todo o povo era tomado de admiração por sua doutrina. Todas as vezes que você propõe o que está à luz do Evangelho, não é sua interpretação, é o que o Evangelho diz. Num determinado grupo, você não é olhado com carinho, não. Muitas das vezes, você é olhado como opositor. Eu fico imaginando a dificuldade que foi para fundar essa casa. Hoje nós encontramos uma estrutura, muitas das vezes apaziguada. Tá? Mas imagina o quanto que foi difícil isso. Por quê? Porque é lutar contra interesses pessoais. Não, poxa, parede de ladrilho, coisa feia, velha. Tinha que ser uma parede, assim, retratando a floresta, retratando os campos lá da Umbria, de Francisco de Assis. Cada um tem uma ideia maravilhosa. E Jesus queria implantar uma nova visão de relação do homem com o templo que ele frequenta. Embora o templo que nós devemos construir é dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, para que nós possamos exercer dia e noite o Evangelho de Jesus nas nossas ações, nos nossos corações. A finalidade de nossa benfeitora aqui não é disputa de ego, é quem quer ser mais útil ao Evangelho de Jesus. Jesus fala e dá uma fórmula para a gente que deveria ser tão fácil. Para o Evaldo seguir, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive doente, foste me visitar. Estive preso,
foste me ver, estava nu e me vestiste. Ah, mestre, quando foi que fizemos isso contigo? Todas as vezes que fizestes a um desse pequenino. Muitas das vezes nós nos limitamos a fazer um pix. Mais nada. Mais nada. A casa tem muito mais necessidade da nossa presença, da nossa participação, do que uma ação puramente e não comprometedora, que é fazer um pix. E, às vezes, ainda reclamo que a casa não dá recibo, eu não posso abater no imposto de renda, sabe? Às vezes eu reclamo, às vezes eu... Não custava nada, custava nada. Então, a proposta aqui de dar gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos é o desejo sincero de servir a Jesus através de Maria Angélica. Mas não naquilo que eu quero, naquilo que Jesus me propõe, que é o pouco, mas o pouco com muita alegria. Graças a Deus.